Mazzola Júnior está aqui com a gente. Mazzola, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos da PUC TV. Obrigado pelo convite e estaremos aí sempre que possível à disposição de vocês para a gente falar de futebol, falar do Vila. E concordo plenamente, a gente tem que motivar sim o torcedor, porque realmente o Campeonato Goiano promete esse ano. Aliás, para quinta-feira a gente está esperando a confirmação de um representante do Atlético aqui também, para a gente promover ainda mais o clássico. Antes da gente entrar no assunto Vila Nova mesmo, Mazzola, eu falei agora há pouco aqui na abertura do clássico amanhã, Brasil e Colômbia, o jogo da amizade e, claro, um dos personagens da tragédia. Você está estampado com ele aí na camisa, né? O Caio Júnior, que foi aqui técnico do Goiás e que era o técnico da Chapecoense. Esse FBTP é Federação Brasileira dos Técnicos de Futebol? Perfeito. E vocês estão tentando aprovar uma lei em Brasília, que seria a Lei Caio Júnior? Exatamente. Muito oportuna a sua ajuda. Muito obrigado por você estar se disponibilizando a divulgar e a nos ajudar nessa luta. A turma de treinadores da CBF, agora desse ano que passou, 2016, foi intitulada a turma Caio Júnior. Até porque o Caio fazia parte da nossa federação, era um dos membros ativos da nossa federação, que muito se fala no futebol nacional, que o problema, escutei muito, principalmente depois do fatídico 7-1, que o problema do futebol brasileiro era o treinador brasileiro. Isso é uma grande inverdade. E nós, para começarmos a demistificar essa situação que é colocada aqui no nosso país, nós temos que regulamentar e regularizar não só a lei em Brasília, né? Por enquanto existe só um projeto de lei, que ainda não foi nem aprovado o projeto de lei, que é o 7560/14, e principalmente trazer a nossa classe para dentro da CBF. Vocês são conhecedores, o torcedor não sei se na totalidade conhece o que aconteceu, que os jogadores que estavam no acidente tem um seguro obrigatório, porque os contratos são registrados da CBF, o patrocinador da CBF, um dos patrocinadores é um banco, e o restante da comissão técnica ninguém teve seguro de nada. Então, mais do que nunca, isso veio a chamar a atenção da própria CBF, para a necessidade da aprovação dessa lei, da regulamentação da nossa classe, não só perante a lei federal, mas também perante a entidade maior do futebol brasileiro, que é uma entidade independente, não é governamental, mas precisa trazer a nossa classe para dentro da sua entidade, para que a gente possa moralizar, para que realmente possa, com isso, a gente poder desenvolver um trabalho melhor em prol do futebol brasileiro. Pois não, Evandro? Falando um pouco do jogo que o Vila Nova fez contra o Flamengo, você pega um Atlético, muita gente acreditando que o Atlético está com um time totalmente novo. E se a gente for observar, a base do Atlético é até maior que a do Vila, porque o Vila usou 3 jogadores apenas do ano passado. Em relação ao time que vinha jogando, você usou 8 novatos, contando o Brunão também, que é um jogador que é do Vila, mas que não atuou o ano passado. E você mostrou um trabalho totalmente diferenciado que fez o Atlético até agora. O Atlético tem 5 jogadores que ficaram no ano passado e que devem jogar contra o Vila, que são o goleiro lá, o Clever, o zagueiro Ricardo Silva, o Luiz Fernando, o Jorginho Luiz Viçosa. Fernando, o Jorginho, 5. Quanto a 4. Esse problema de entrosamento, de montar um time de última hora, isso favorece em alguma coisa, atrapalha? Como é que vai ser esse clássico, Mazzola? Nós, de dentro do Vila Nova, e a gente mesmo da comissão técnica, a própria diretoria do Vila, após o jogo de sábado, a gente procurou deixar bem claro que uma coisa é o amistoso contra o Flamengo. Tudo que aconteceu contra o Flamengo. O resultado, no nosso modo de entender, foi o que menos importou. O que foi importante para o Vila foi que a equipe jogou bem. Jogou bem. E nós conseguimos fazer mais ou menos 60% daquilo que a gente está trabalhando desde o dia 2. Né? E também, essa situação de favoritismo em clássico, da situação do Atlético, nós temos um respeito muito grande pela instituição Atlético Goianiense, principalmente por 2 personagens que trabalham lá, que é o diretor de futebol, que é experientíssimo, competente, e o treinador, que é um treinador experiente e o último campeão brasileiro da Série B. Então,
tudo isso já apaga tudo e qualquer tipo de comentário que possa, vamos dizer assim, colocar num plano inferior o Atlético em relação ao Vila. O que aconteceu nos jogos amistosos, normalmente isso aí, no jogo a valer, muda tudo, né? O Atlético terá mais uma semana de trabalho, assim como o Vila também terá. As mudanças que aconteceram no Atlético foram de personagens, porque o esquema que o Atlético está adotando é muito semelhante ao esquema que o Marcelo adotou o ano passado. O William praticamente a mesma característica do Magno Cruz, o Luiz Fernando ali daquele lado, enfim. Praticamente o sistema vai ser o mesmo. E principalmente com esses dois profissionais que estão lá, que foram os caras que comandaram o clube, o Atlético, o ano passado, nos cabe todo o respeito. Em que ponto um diretor pode fazer diferença? Muito, muito. Hoje em dia, muito. Todo o mérito foi dado aos jogadores, foi dado à comissão técnica, mas começou do grande trabalho que o Adson Batista fez. A reformulação, os jogadores que ele foi buscar, a maioria nunca tinha jogado Série B. Isso é mérito do diretor. Hoje em dia, o diretor executivo, ainda mais o poder que o Adson tem no Atlético, que o Adson, além de tudo, é vice-presidente do clube, é fundamental, é fundamental. Autonomia, né, Mazola? Sim, eu por conhecê-lo já há vários anos, né? Conheço o Adson há vários anos. Alguma vez você teve convite dele? Não. Isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Gostaria? Não, eu admiro muito o trabalho dele, já de longa data. Vocês devem se lembrar que eu me lancei aqui no futebol brasileiro no Acesso com o Esporte, que foi aqui contra o Vila. 2011, eu estava no jogo. E nós jogo. ficamos 4 dias treinando no centro de treinamento do Atlético. Eu estou falando de 2011, né? E desde lá a gente criou uma empatia, nós conversamos, no jogo ano passado aqui, após o jogo fomos jantar junto, tudo, mas nunca teve oportunidade. Nos momentos que o Atlético trocou eu estava empregado, nos momentos que eu estava desempregado, talvez não foi o momento de eu ir para o Atlético, enfim, várias situações, mas acontece que o respeito pelo profissional, eu não sou amigo de Adson Batista, mas o respeito que eu tenho por ele, e principalmente pelo Marcelo, também, o Marcelo, não sei se vocês sabem, faz parte da nossa turma da CBF, dos treinadores, vai estar junto comigo no projeto, né? Vai estar junto comigo também no projeto, já no jogo de sábado, em relação à nossa lei. O Marcelo é um cara muito competente, gente, muito competente. Então, a partir daí, já morre qualquer tipo de comentário, quem é favorito, quem não é, quem está melhor, quem está pior. Talvez uma situação de trabalho, uma diferença assim, aqui, ali de trabalho, de planejamento de trabalho, talvez, vamos dizer assim, nós não vamos nos iludir com essas situações que aconteceram nos amistosos, tanto do lado de lá como do lado de cá.